continuando, ângulos consecutivos e ângulos adjacentes. Ó, dois ângulos que possuem um lado comum e o vértice comum. Esses dois ângulos que possuem um lado comum e o vértice são consecutivos. Já para ser adjacente, além dos dois ângulos ter que ser consecutivos, ó, dois ângulos consecutivos que não possuem pontos da região interna comuns. Ele só pode possuir, então, o lado e o vértice. Olha o desenho aqui do exemplo. A gente tem o ângulo AOB, o ângulo BOC e o ângulo AOC, certo? Olha bem, esse para ser consecutivo, ele tem que ter um lado comum e o vértice. Então, todos aqui ó, tem o vértice comum, que é ó, agora um lado. AOB possui o lado OB comum. Então, ó, consecutivos. Aí a gente tem AOB, AOB e BOC, BOC, certo? E temos também ó, AOC e AOB e BOC. Também é consecutivo a AOC. Então, AOC e BOC, AOC e AOB. São consecutivos também, todos consecutivos. A diferença aqui, ó, AOC e AOB, além de ter esse lado comum e o vértice, tem todos esses pontos internos aqui comuns, ó, certo? Mas são consecutivos. Agora, para ser adjacente, já muda. Não adianta só ser consecutivo, não. Além de ser consecutivo, ter um lado comum e o vértice, só pode ter, é tipo aqui, ó, AOB e BOC, esses pontos aqui, ó, não são comuns, ó, são separados. Só a reta aqui que é comum. Esses são os consecutivos que são adjacentes. Então, os adjacentes. Quem são os adjacentes aqui? AOB e BOC. Não tem mais, né? Qualquer outro que você pegar, ó, AOC, AOB não são, AOC, BOC também não são, porque esses aqui são comuns aos dois. Ele não pode ter, não possui pontos da região interna comum. A região interna são essas. Então é isso. Consecutivos. Possui um lado e o vértice comum. Pode ser um lado e o vértice e vários pontos internos, ou pode ser só o lado e o vértice. Quando for só o lado e o vértice, tipo AOB e BOC, esses consecutivos são adjacentes, certo? Ó, ângulos complementares e ângulos suplementares. Dois ângulos são complementares quando a soma de suas medidas é igual a 90 graus. Lembra? Que tem uma figura aqui que representa o ângulo AOB de 90 graus. Passando uma reta aqui ó, no meio desse ângulo ou em qualquer lugar dele, vai dividir ele em dois ângulos. A gente vai ter o ângulo AOC e o ângulo
BOC, ou COB, tanto faz. Ó, quando a soma desses dois ângulos for igual a 90 graus, a gente fala que eles são complementares. Então, ó, medida de AOC mais a medida de aqui não tem A, né? De BOC for igual a 90 graus, isso vai significar que AOC e BOC são complementares. Certo? E quando essa soma for igual a 180 graus, eles vão ser suplementares. Lembrando que o ângulo 180 graus é esse ângulo todo aqui, ó, da meia volta, né? Então ali a gente tem dois ângulos, ó. Três, na verdade. Tem o de 180 e tem dois que são parcelas dele. É o BOC e o AOC. Esse e esse. E quando a soma deles for 180, eles são suplementares. Então, porque ó, BOC mais COA, tanto faz a ordem, é igual a 180 graus. É um ângulo raso, né, que a gente fala. Quando isso acontece, BOC, ângulo BOC, aqui ó, eu esqueci de pôr a medida, né? Desculpa, deixa eu mudar aqui, fica certo. Vocês estão falando de medida, a gente tem que pôr o M assim, ó. Então aqui ó, BOC. Ó, fica certinho. BOC e COA, se a soma de suas medidas for 180, são ângulos suplementares. Certo? É isso. Ângulos opostos pelo vértice, ou OPV, oposto pelo vértice. Ó, quando a gente tem ângulos formados por semirretas que fazem parte da mesma reta, assim, ó, duas a duas, provavelmente a gente tem ângulos opostos pelo vértice, porque a gente considera um ponto e nesse ponto passa duas retas e que dá origem, cada reta, a duas semirretas. Aí a gente tem aqui ó, formado quatro ângulos, esses dois e esses dois, ó, certo? Aqui é o ângulo AOB, aqui é o ângulo, pode ser CD, COD ou DOC, vou por COD. Esse aqui é o AOD e esse aqui o BOC. Quatro ângulos formados por esse vértice. E 2 a 2 ó, são opostos, um de frente para o outro, pelo vértice. Ó. Por isso que são ângulos opostos pelo vértice. E qual que é o conceito mais importante disso? É esse aqui, ó, ângulos opostos pelo vértice são de mesma medida, ou seja, são iguais, né? Assim, eu tenho que a medida de AOD é igual à medida de BOC e que a medida de AOB
é igual à medida de COD. Aí, ainda temos ainda, se a gente analisar, que a soma desses dois é 180, desses dois é 180, assim por diante, certo? Mas o principal é o quê? Ângulos opostos pelo vértice são iguais, certo? Continuando, ângulos formados por duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Aqui a gente tem as retas R e S paralelas, ou seja, elas nunca se cruzam, cortado por uma reta T, que é a nossa reta transversal. Ó, onde essa reta transversal cortou nas duas retas, formou os ângulos ABCD com a R e com a S EFGH, certo? Aqui a gente agora vai separar, dar nome a algumas posições de ângulo e separar quais são iguais, complementares, suplementares se tiver, né? Primeiro, ó, a gente sabe que o ângulo AB são iguais porque são opostos pelo vértice, e o ângulo CD também, ó, certo? E também sabemos que o ângulo FG são iguais e o ângulo E e H também são iguais. Sabemos também que G é a soma dele é 180, é F também, ou seja, temos ângulos suplementares, certo? Isso aí. Então, vamos primeiro colocar aqui, ó, ângulos correspondentes. Ou seja, de mesma medida. Quais são? Ó, AD, AD, CB ou BC, BC, EH, 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 GF e GF, certo? Agora, a gente pode analisar o seguinte: se a gente passar uma reta aqui, ó, uma outra transversal aqui, ó, fechando, ou seja, essa reta é paralela a essa, certo? Ó, mais parecido, certo? Fechando um paralelogramo. A gente não vai ter que esse ângulo aqui vai ser igual a esse, ó, e esse aqui vai ser igual a esse. Tem que ser igual para ser um paralelogramo. Então, pensando assim, a gente já pode ir analisando. Se essas retas são paralelas, ó, esse ângulo F aqui é igual ao C, ó, e esse ângulo D aqui, ele é igual ao E. Ou seja, a gente tira ainda, analisando a figura, nessa fazer esse desenho, que ó, esses ângulos aqui são iguais, consequentemente esses aqui são iguais. E a gente vai dar um nome para esses ângulos. A gente tem os ângulos alternos, externos, aqueles que estão alternados de lado, do lado de fora, tipo assim, ó, A e H, ó, são alternos, estão do lado de fora, alternos porque estão alternados, um de um lado, outro do outro da transversal, e são externos porque estão do lado de fora. E os alternos externos são iguais. Então aqui eu tiro o quê?
AH são iguais e alternos externos. A e H, G e B, ou B e G. Lá de fora são só esses, né? Agora, temos também os alternos internos. Alternos internos. Estão alternados do lado de dentro. Tipo aqui, ó. O ângulo E e o ângulo D. E o ângulo F e o ângulo C. Ó, são alternos internos. Internos às paralelas. O E e o D também. E eles também são iguais. Pode reparar. Ó, o E é igual ao D e o F é igual ao C. Então, deles a gente tira o E, C, que são iguais, e o C, né? F. Não, peraí. Alternos, ó. E, D, F, C, ou CF. Vou pôr CF. Ó, são iguais. Iguais ou correspondentes. Iguais, certo? E agora temos também os colaterais internos. Colaterais é o mesmo lado internos de dentro. O que a gente tem neles? O ECL, o FD, ó. E eles, esse aqui é igual de cá, então a soma de EC é 180. Então aqui eu posso pôr o EC e o SDF. E se a soma deles é C, E mais C e D mais F é 180, então a gente tem que eles são suplementares. Então, os ângulos colaterais internos são suplementares. Agora vamos ver os colaterais externos. Do mesmo lado, mas do lado de fora. Tipo aqui, ó. A, G, B, H. A, G, ó, são complementares, porque o G é igual ao B e a soma é 180, aqui a mesma coisa. Então a gente tem o AG e BH. São também suplementares. Certo? Então temos, além desses aqui correspondentes, esses aqui também tem que entrar aqui, né, que são iguais. Podemos pôr ele aí, mas não precisa não. Ele já sabe o que é que eu escrevi. Temos então formados por duas retas paralelas cortadas por uma transversais, ângulos opostos pelo vértice que são iguais, certo? E são formados 4 ângulos em cada interseção da transversal, né? Esses ângulos recebem nomes especiais, são os alternos, que são externos ou internos, alternos externos. Então, do lado de fora e alternado de lado da transversal. AH e BG. Internos, lado de dentro, invertido também, alternado. CF, ED.
e temos os colaterais externos e internos. Colaterais internos, do lado de dentro, do mesmo lado, CE ou DF. Colaterais externos, do lado de fora, do mesmo lado, BH, AG. E o que a gente tira aqui? A gente tira que os alternos são iguais, os pares, tipo assim, o A é igual ao H e o B é igual a G. E é igual a D, C igual a F. Então, alternos, os pares de alternos são iguais e os colaterais, seja interno ou externo, são suplementares. Então, sua soma é 180 graus.